essa quarta live do nosso projeto da Liga, que a gente chama pessoas para discutir temas relacionados a políticas públicas. Hoje a nossa convidada é a economista Tássia Cruz, doutora em economia pela Universidade de Stanford e especialista em economia e educação, principalmente na questão do financiamento e das políticas educacionais. Então, hoje eu queria começar a nossa conversa fazendo a primeira pergunta, que é sobre o mínimo educacional, que você fala bastante nos seus papers. Então, a primeira pergunta é: qual a importância desse mínimo educacional que é obrigatório para a educação em relação à eficiência? E se com esse novo Fundeb aprovado, vai haver maiores efeitos de fly paper, que é uma coisa também que você cita bastante no seu trabalho. Eu queria saber isso. Boa noite, Fred. Boa noite quem está nos assistindo. Primeiro, queria agradecer pelo convite para participar dessa live, parabenizar você, Fred, e a Liga de Políticas Públicas também por estar fazendo essas lives e estar pensando políticas públicas, né? Que nem a gente estava falando agora há pouco. Eu fiz economia na PUC-Rio e eu e meus colegas queríamos estudar mais políticas públicas na prática e é muito legal ver, acho que a gente sentia a falta de estar pensando políticas públicas de forma bem prática e é legal ver essas iniciativas entre os estudantes. Então, parabéns. Obrigado. Bem, indo para essa sua pergunta, então, primeiro, né, tem esse artigo que eu fiz junto com a minha coautora Thalita Silva, que está fazendo doutorado fora do Brasil no momento, e a gente analisou o efeito do mínimo constitucional nas despesas educacionais. Então, o nosso objetivo era entender se ter um mínimo, se ter uma restrição que garante que pelo menos esses 25% de recursos devem ir para a educação, o que ele causa para a educação em termos de despesa, o que ele causa nas despesas educacionais e, especificamente, o que ele causa em termos de eficiência. Porque muito se argumenta, né? É comum a gente ouvir o argumento de que incluir esse tipo de restrição gera ineficiência nas despesas, né? E será que esse é o caso? O que a gente observa empiricamente? Era esse o objetivo dessa primeira parte desse artigo. E aí o que a gente observa é que essa restrição, né, que esse mínimo de despesas em educação, o que ele causa é que os municípios que estão abaixo ou acima desse mínimo, ele serve quase como um imã, em que os municípios se aproximam desse mínimo. Então, ele afeta as despesas educacionais de forma significativa, fazendo com que os municípios que estejam abaixo aumentem suas despesas em educação e quem está acima diminua. Mas aí a sua pergunta foi, tá, mas isso é eficiente? O que isso serve, né? Isso é ruim, esse aumento, essa diminuição? Para a gente se aproximar dessa questão de eficiência, o que a gente olha então, quais são os tipos de despesas que mudam para essa aproximação das despesas totais para o mínimo. E o que a gente observa é que o que varia, principalmente, é investimento e liquidez. E investimento, né, é normalmente considerado como o gasto mais eficiente, o que a gente gostaria que tivesse aumentando nos gastos educacionais ou gastos públicos fosse em investimento. E o que a gente observa é que eles são os que aumentam para chegar nesse mínimo, mas também são os que diminuem, né? E a liquidez também varia nesse sentido. Então, é quase que o mínimo, o que a gente observa é que esse mínimo não necessariamente leva a uma ineficiência, nesse sentido de tipos de gasto, mas que a eficiência, então a gente já esperaria, de repente, então, gasto com pessoal, ele aumenta para chegar nesse mínimo e continua aumentando, isso vai ser ineficiente? A gente não observa que esse é o caso. O que a gente observa realmente é essa variação no investimento e liquidez. E
investimento, aumento de investimento não seria um gasto ineficiente, né? Então, esse argumento de que é ineficiente a gente não observa. Mas, por outro lado, quem está acima, ele diminui investimento, sim, para se aproximar desse mínimo. Então, quase que o investimento é aonde que dá para mexer, né, no orçamento, uma vez que as outras despesas são mais fixas, como pessoal ou mesmo a manutenção, né? Despesas de material de consumo. E aí, a sua segunda pergunta, né? E agora com o Fundeb, se isso vai aumentar o efeito de fly paper. Então, acho que eu até vou dar um passo atrás, né? O que é o efeito de fly paper? O efeito de fly paper se refere a uma. Eu gosto muito desse conceito da onde veio esse nome fly paper, que do inglês vem it sticks where it hits, onde é como se fosse um papel voando e ele gruda aonde ele tocar. Então, um gasto educacional, se uma despesa ela está vinculada à educação por uma transferência intergovernamental, por exemplo, ela vai gerar uma maior despesa em educação do que ela geraria se tivesse um aumento de arrecadação local. Então, o que isso quer dizer? Então, tem dois lados do efeito de fly paper que são interessantes. Um é se esse recurso está vindo de um âmbito superior, como uma transferência intergovernamental, no caso do Fundeb, se está vindo do governo federal ou está vindo da redistribuição interestadual, né? Porque o Fundeb ele tem aquela complementação da União que vem do governo federal, mas ele vem realmente das redistribuições. Então, o nível de onde está vindo importa para o efeito fly paper e também se ele está vinculado a determinada área, no caso da educação. E a gente observa que das transferências intergovernamentais que estão vinculadas à educação, o Fundeb é onde tem maior efeito de fly paper. E o que isso significa? Que outros recursos que também são vinculados à educação, eles são reorganizados dentro do orçamento. Então, eu tenho o gestor tem esse recurso que já está indo para alguma área da educação, aí quando tem a transferência intergovernamental, ele reorganiza e, na verdade, continua gastando a mesma coisa. E que vai de acordo com o que se esperaria pela teoria econômica. Mas o efeito de fly paper é essa anomalia, que quando vem o recurso do Fundeb, ele acaba levando, de fato, a maiores despesas educacionais do que outras transferências intergovernamentais, como outros recursos do FNDE, que é o que a gente estuda nesse artigo. Então, o Fundeb acaba levando ao aumento de despesas maior do que outras transferências intergovernamentais que também são vinculadas à educação. E, então, se o Fundeb, como você trouxe, ele aumentou o valor, né, que está sendo transferido, que está sendo redistribuído por aumento da complementação da União, que foi o que esse novo Fundeb está fazendo, vai começar a fazer, está agora já desde o começo do ano, se o Fundeb tem esse maior efeito fly paper do que outras transferências, sim, a gente deve esperar, sim, um aumento nas despesas educacionais maior do que se essas transferências, esse valor que vai para a complementação da União, viesse por outro tipo de transferência do FNDE, de outras transferências do governo federal que fossem direto para a escola, outras transferências que já são feitas, se tivesse um aumento nelas versus do Fundeb, muito provavelmente, esse o resultado do artigo, vai levar a um maior aumento de despesas no total, porque os gestores encaram esses recursos do Fundeb de uma forma diferente que eles encaram outros recursos do FNDE, levando a maiores despesas, a maiores aumentos nos gastos de educação. Beleza. Então, eu vou passar para outra parte do seu artigo que também eu achei muito interessante, que foi a questão do poder de barganha dos sindicatos. Você falou bastante também em relação tanto aos professores quanto do governo. Aí eu queria saber um pouco sobre a importância disso para os professores. Por exemplo, porque os professores
podem ser mais contratados a depender do poder de barganha. Então, eu queria saber um pouco mais o que a pesquisa fala, como ela aborda isso. Tá. Obrigada. Essa pergunta se refere daí a esse outro artigo que eu analiso o efeito do Fundef. Eu estudei, esse foi um dos artigos da minha tese de doutorado, em que eu estudei se o Fundef, como que ele afetou a contratação de professores. E aí, o Fundef, assim como o Fundeb e como o novo Fundeb, ele faz uma redistribuição de recursos dentro de cada estado. E ele também tem um mínimo que deve ir para professores, esse mínimo aumentou, né? Incluiu novos profissionais de educação, agora no novo Fundeb, mas no Fundef era 60%. Então, eu analiso se essa redistribuição e esse mínimo que deve ir para professores, como ele afeta tanto o aumento dos salários quanto a contratação de novos professores. E aí o resultado é super interessante, porque ele mostra que o efeito é diferente para os municípios que foram beneficiados líquidos ou prejudicados líquidos na redistribuição, ou seja, que ganharam mais do que deram para o fundo ou que perderam em relação ao que deram para o fundo, né? Esse valor líquido, então alguns foram ganhadores e outros foram perdedores na redistribuição, isso em qualquer redistribuição acontece, né? No Fundef acontecia, no Fundeb continua acontecendo, e como isso afeta de forma diferente se você foi um ganhador líquido e um perdedor líquido. Os municípios que ganharam recursos relativamente, eles aumentaram salários para professores, e os que perderam recursos relativamente, eles contrataram mais professores. Então, essa forma diferente de reagir a essa redistribuição, a explicação uma hipótese que eu faço no artigo é que ela se dá pelo poder de barganha dos sindicatos, em que ganhar ou perder relativamente, então, se o município que foi um ganhador líquido, o poder de barganha dos sindicatos aumenta para cobrar aumento de salários, versus o contrário. E aí, e isso, enfim, eu desenho uma teoria, né? Eu utilizo a teoria de poder de barganha entre num caso em que tenha os municípios versus os sindicatos barganhando, enfim, essa é uma hipótese que pode explicar esses resultados que eu encontro, indicando que o poder de barganha dos sindicatos no Brasil ele é particularmente forte, e aí até conectando com uma outra parte da minha tese, que não faz parte desse artigo que foi publicado, eu mostro que o poder de barganha dos sindicatos, eles vem provavelmente do fato de o principal contratante de professores no Brasil são os municípios, então existe um poder chamado monopsônico, né? Acho que quem está na graduação pode estar vendo já poder de monopólio, o poder monopsônico do lado do contratante. E aí, esse poder de monopsônico, o fato dos sindicatos terem tanta força, é uma forma de balancear esse poder monopsônico dos contratantes, que são os municípios. O fato de não terem muitos contratantes para professores municipais dá esse poder, né, de monopsônio para o contratante. Então, os sindicatos têm um poder muito forte na definição dos salários, isso a gente sabe. O que eu acho que esse artigo mostra, e assim como o restante da minha tese mostra, é como que esse poder de barganha é tão importante para balancear o poder de monopsônio do contratante, no caso, municípios, secretarias municipais de educação. Tendo em vista que o setor privado é tão pequeno, né, para contratação de professores, relativamente, e no caso do ensino fundamental, os estados também são muito pequenos, né, com a municipalização, em que a maioria dos municípios, o ensino fundamental, na sua maioria, está nos municípios, tem pouca competitividade entre os contratantes, então
o poder de barganha do sindicato se torna muito importante nesse sentido. Certo. Eu vou passar então para o outro artigo que você fez, que é sobre os modos de pensar, fazendo um de cada, né, para a gente então, o outro artigo que você fez sobre os modos de pensar dos professores, eu achei bem interessante porque você falou de uma educação diferente do que a gente tem hoje, né? Tipo, ela é mais de estimular a confiança do aluno, estimular o seu desenvolvimento cognitivo, tipo, de uma maneira diferente do que se faz hoje. Aí, então, eu queria saber se você acha que esse tipo de educação que você falou tanto nesse artigo é a tendência que deve ser seguida no futuro. E se você acredita que os professores também já estão num processo de mudança, ou se isso também está demorando, se também vai ser uma tendência, enfim, mais ou menos isso aí. Tá, legal. Então, mudando de financiamento para algo mais específico, acho que é legal que dá mostra um pouco, né, o que faz um economista da educação, né? A gente fala de financiamento, mas fala também de coisas mais diretas, de importância de... E aí, isso é uma linha de pesquisa que eu estou desenvolvendo mais recentemente, trabalhando essa ideia de modos de pensar, que, enfim, já vem da psicologia da educação, e na educação mesmo tem crescido esse conceito de modo de pensar, que vem do inglês mindset, e é uma tradução que eu e minha equipe de pesquisa fizemos, para conceitualizar, né, tem acho que um best-seller que é da Carol Dweck, que é uma pesquisadora da Universidade de Stanford, onde eu fiz meu doutorado, por acaso, que analisa essa questão das crenças em relação à inteligência, particularmente, né? Então, o que cada indivíduo acredita em relação à sua inteligência, ela importa não só para determinar suas atitudes em relação a como você vai encarar os desafios, as dificuldades que estão relacionadas ao processo de aprendizagem, mas o que você acredita em relação a isso, importa até mesmo para onde você vai chegar, justamente porque se você acredita que você pode aprender e que sua inteligência ela não é fixa, ela não é dada quando você nasce, você encara as dificuldades de uma forma diferente, você entende as dificuldades como parte de um processo de aprendizagem, e não como uma indicação que você é inteligente ou não é inteligente, de que você não é bom naquilo, e que, por mais que você se esforce, você nunca vai chegar em nenhum lugar que te interesse, porque você já nasceu com você nasceu inferior em algum sentido. Então, essa ideia de que a inteligência não é fixa, ela não é dada ao nascer, mas que ela pode crescer e a sua crença em relação a ela pode mudar até mesmo seu potencial, pode ser revolucionária, porque ela afeta como cada indivíduo encara o processo de aprendizagem. E aí, essa pesquisa que eu estou desenvolvendo, ela analisa como que isso importa para professores. É uma intervenção aleatorizada feita com professores do 5º ano do ensino fundamental, foi feita no município do Rio, em que a gente fez esse intervenção-experimento, né, uma pesquisa-intervenção, em que a gente trabalhou com a Escola de Formação de Professores do município do Rio, em que a gente deu essa formação para professores, para eles pensarem a prática pedagógica deles a partir desse conceito de modo de pensar de crescimento, em que você entende a inteligência não como um dado fixo, mas como algo que pode mudar a partir das suas atitudes. E como que isso afeta o próprio professor. Então, se o professor tem essa crença diferente em relação aos alunos, como que eles dão aula, se eles dão aula diferente a partir dessa mudança na crença em relação à inteligência. E é um processo muito interessante, porque se a gente for pensar, todos nós temos, e para determinados conhecimentos, um modo de pensar fixo e outro de crescimento, certas coisas a gente acha, ou a gente acha que a gente é muito bom e que o erro
é ruim porque a gente acha que a gente é muito bom naquilo, que é um modo de pensar fixo, mesmo que a gente ache que é muito bom, é fixo, né? A gente não acha que a gente está aprendendo. E outras coisas, é claro que a gente, é claro para nós que a gente, se a gente trabalhar naquilo, a gente vai melhorando. E o importante não é fixar alguém no modo de pensar, em que essa pessoa tem um modo de pensar fixo, essa pessoa tem um modo de pensar de crescimento, mas trazer esse questionamento mesmo. E se você percebe que em todas as suas atitudes relacionadas à educação, ao processo de aprendizagem, você está aprendendo também enquanto professor, mas também compreendendo que o aluno está passando por um processo de aprendizagem e que isso inclui frustração, inclui dificuldades, e que essas dificuldades são diferentes para cada um, isso pode mudar a forma que você encara a sala de aula enquanto professor e pode ter um impacto muito importante no aprendizado dos alunos. Então, essa mudança de visão, por mais que seja uma intervenção que não trate, eu acho que das questões mais essenciais, eu digo mais essenciais da educação, não que isso não seja essencial, mas que não afeta o desenho de política pública propriamente dito, recurso, contratação de professor, material, a didática mesmo, o conhecimento sobre a prática pedagógica, mas afeta a crença para lidar com todas essas questões, né? Em que se você acredita que todos os alunos podem aprender e que você age para que os alunos lidem com as dificuldades naturais do processo de aprendizagem de forma diferente, sem estereotipar certos alunos, porque alguns alunos vêm de determinado contexto, ou são de determinada raça, ou são de determinado gênero, mas compreender o processo de aprendizagem e as dificuldades diferentes que cada um tem, isso pode mudar todo o desenho de política pública e mesmo a prática pedagógica mesmo, para potencializar outras políticas para serem mais equitativas e gerar um aumento no aprendizado, uma melhoria mesmo na qualidade da educação. Então, eu acho que essa pesquisa, que, como eu disse, a pesquisa intervenção, ela tem esse potencial que eu acho que é muito importante. E os resultados dessa intervenção, que foi uma intervenção curta, de 5 semanas, uma formação para esses professores, teve um impacto muito significativo na prática pedagógica dos professores. Os professores que participaram da intervenção em relação ao grupo de controle, eles as atividades que eles desenvolveram com os alunos foram atividades que trouxeram os alunos muito mais, foram muito mais ativas, trouxeram uma maior participação dos alunos para a aula. E isso é o que os nossos resultados iniciais ainda, mas estão parecendo bastante robustos, é que isso teve um impacto já no aprendizado dos alunos, em um ano de mudança da prática pedagógica, o que é muito significativo. Certo. Então, agora eu vou voltar para sobre os professores, que é aquele paper sobre os professores, que é a questão que você falou sobre os municípios que eles se sentem encorajados a aumentar o número de alunos matriculados, porque assim eles acabam adquirindo mais recursos do governo. Mas a senhora também falou no paper que quando isso aconteceu, houve redução de salários dos professores. Então, de que maneira isso pode mudar? Porque, muito embora tenha mais alunos no município, os professores acabaram sendo prejudicados. Tipo, então, o que é que pode ser feito pelo governo para tentar amenizar isso e deixar as coisas mais equivalentes? Tá. Você está falando do artigo do poder de barganha, né? Do Fundef. Isso. Isso. O que a gente observa é que os municípios que ganharam relativamente, né, que ganharam mais recursos em relação ao que deram para o fundo, eles aumentaram salários, né? Esses recursos aumentaram. Os que perderam relativamente, eles contrataram mais professores a salários semelhantes. Então, não foi exatamente uma queda de salário, mas não foi um aumento
não houve o aumento. Então, assim, tá, como que a gente garantiria que isso não aumentasse a desigualdade? Mas o Fundef, no caso, né, e se a gente pensar que isso se mantém para o Fundeb e mesmo para o novo Fundeb, ele tem esse objetivo de equalizar. Então, quem ganha mais relativamente são aqueles municípios que são mais pobres. Não necessariamente eles tinham menores salários e estão aumentando, aqueles outros podiam ter salários menores e estarem aumentando. Eles só ganharam relativamente dentro do mesmo estado. Então, enfim, se o objetivo é aumentar salários, de fato, uma política de piso salarial é muito mais efetiva do que uma redistribuição de recursos, porque a redistribuição de recursos vai dar mais recursos para aquele município e vai influenciar o poder de barganha ali. Mas não necessariamente vai estar aumentando o salário de quem tem que aumentar salário, ou diminuir salário, ou não aumentar salário de quem precisa. Se o objetivo não, a gente tem que aumentar o salário para o mínimo, um piso salarial que foi feito teria um efeito nesse sentido, de aumentar salários. Então, enfim, eu acho que por mais que tenha esse efeito, a redistribuição de recursos, não seria a melhor política para isso, se esse fosse o objetivo, de aumentar salários. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Entendi. Era bem por aí mesmo que eu estava querendo ir. Então, o nosso tempo está acabando, eu vou fazer uma última pergunta para também não se estender muito. Pergunta é o seguinte. Você aí também tem um outro artigo que a senhora mandou, que é sobre aquele do orçamento e da transparência. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre ele e o que esses elementos, esses fatores afetam na educação. A importância deles, da transparência, a importância do orçamento, enfim. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Tá legal. Então, vou dar, acho que uma geralzinha, assim, desse artigo de transparência. A gente olha nesse artigo, e aí esse artigo foi feito junto com um colega professor da FGV, o Gregory Michener, que é especialista em transparência, eu sou do orçamento educacional, e o Bernardo, que hoje trabalha no CEIP, e é doutorando também da FGV. Esse artigo, a gente tenta olhar quais são os custos, e não quais são os custos não em termos financeiros, mas qual é a dificuldade em ser da transparência do orçamento educacional. Então, em reportar os dados e como que isso pode ser negativo para a transparência, para que os dados estejam divulgados, né? Então, os municípios, eles têm que enviar as informações em diferentes formas, e o problema que a gente coloca nesse artigo é que os dados, se eles não são divulgados no que é chamado RRO, né, o Relatório Resumido de Execução Orçamentária, que é o que deveria... o CIOP é um sistema que... Então, tem um monte de siglas, e acho que para até... Se alguém tiver interesse em entender essa parte mais de transparência, de orçamento educacional, vale a pena, né, fazendo a propaganda já, vale a pena ler o artigo, mas esse preenchimento dos dados, eles alimentam, os preenchimentos dos dados do CIOP alimentam esse RRO. E se esses dados não são preenchidos, deveria, supostamente, ter um custo para os municípios. As transferências voluntárias que esses municípios recebem deveriam ser bloqueadas. Porém, o que a gente observa é que e existe um sistema que analisa, que é o chamado CAUC, e aí mais uma sigla, que analisa se o RL foi entregue, assim como uma série de outros requerimentos de transparência ou de cumprimento de mínimos e tal, para acompanhar os municípios. E aí, se algum município está negativado no CAUC, não, o município não está cumprindo, as transferências voluntárias para esse município podem ser bloqueadas. O que a gente observa é que isso
praticamente não acontece na prática. Por quê? Porque se for uma questão que é possível mudar rapidamente, de uma noite, de um dia para o outro, o município, quando ele quer assinar um novo convênio para receber transferência voluntária, ele muda de uma hora para outra e aí não tem esse custo. Se é uma questão de mais longo prazo, como mínimo constitucional, isso daí pode ter esse custo, mas note que o mínimo constitucional é o cumprimento do mínimo, e não uma questão de transparência, né? A transparência deveria ser que ele está preenchendo o CIOP, está alimentando o RRO e está tudo ok sempre. E não, quando ele quer assinar um convênio, ele fazer isso e receber, e aí não ter esse custo. Agora, mesmo que ele não esteja cumprindo com o mínimo, segundo os dados do CIOP, o que a gente observa é que os tribunais de conta dos estados, eles muitas vezes vão contra e eles têm um poder jurídico maior do que essa regulação de bloquear os convênios. Então, se um tribunal de contas disser, não, esse município está cumprindo pelo nosso cálculo, isso vai estar acima do que está colocado lá nos dados do CIOP e do RRO. Então, essas diferentes instâncias em que uma se sobrepõe à outra acaba dificultando a transparência. Então, você, pesquisador, por exemplo, está olhando para os dados do CIOP e está vendo que algum município não está cumprindo com o mínimo constitucional, aquele município pode não estar tendo nenhum custo em relação a isso, porque ele pode juridicamente estar ok, porque o Tribunal de Contas disse que ele estava ok. Ou aqueles dados podem não estar disponíveis porque o município não está querendo nenhuma transferência voluntária, ou ele só está utilizando já transferências que estão em um convênio anterior, não está querendo assinar nenhum novo convênio. Se ele quiser assinar um novo convênio, daí ele vai preencher os dados. Então, essas diferentes instâncias, essas diferentes formas de preenchimento, e até acho que para explicar, quando eu acabo falando esse monte de sigla, mostra que é tão complexo o sistema que ele não é transparente, né? Então, mostra um problema sério de transparência para a gente saber o quanto que, de fato, está sendo gasto com educação e se esses dados são confiáveis. Então, isso é um problema de transparência que afeta, que acaba afetando o que a gente sabe realmente sobre despesas educacionais. Entendi. Então, nosso tempo está acabando. Eu queria agradecer aí a professora por ter aceito nosso convite. Foi muito bom, muito interessante. Para quem não conhece a Liga, convido todo mundo também a seguir. Vão ter mais lives aí pela frente. E é isso, só agradecer mesmo. Obrigado, professora. Obrigada. Desculpa, pode falar. Não, boa noite mesmo. Obrigada, Fred. Obrigada quem assistiu. Acho que foi um panorama de vários artigos meus. Se alguém tiver interesse em entender mais algum ou outro, fica à vontade para entrar em contato. Foi um prazer conversar com você, Fred.